Você também olha para seus pés de tomate no final de agosto e pensa: ah, vou deixar mais um pouco, eles vão amadurecer bem no sol. Parece lógico, não é? Mas vou te dizer, isso pode ser um erro fatal para toda a sua colheita. Hoje vamos descobrir por que, no final do verão, é preciso colher urgentemente todos os tomates dos pés, mesmo que ainda estejam verdes. E prometo, você vai conhecer um inimigo traiçoeiro, capaz de destruir os frutos do seu trabalho literalmente da noite para o dia. Agosto é um mês de contrastes. De dia, o sol ainda brilha forte como no auge do verão. Tudo parece perfeito. Mas as noites ficam sensivelmente mais frias e, o que é mais importante, com orvalho abundante. Você já reparou que de manhã a grama e as folhas estão todas molhadas? É exatamente esse contraste de temperaturas, aparentemente inofensivo, e a alta umidade que criam o ambiente perfeito, quase convidativo, para a principal ameaça a todos os nossos tomates. Para aquela doença cujo nome todo jardineiro já conhece. Então, vamos entender desde o começo. Quem é esse inimigo invisível que sai para caçar à noite? Seu nome é Phytophthora, ou, cientificamente falando, Phytophytora. Parece complicado, mas a essência é simples. É um organismo microscópico, parecido com um fungo, um verdadeiro assassino silencioso da sua colheita. Imagine o resort perfeito para este vilão. É justamente o final de agosto. Durante o dia ainda faz calor, mas à noite a temperatura cai para menos de 15 ou até 10 graus. E o mais importante, pela manhã, um orvalho abundante. Cada gotinha de água nas folhas e frutos é um verdadeiro tapete vermelho para os esporos da Phytophytora. É a combinação de umidade e frescor. Estes são os seus dois melhores amigos que ativam o mecanismo de destruição. Esses esporos estão por toda parte. Eles podem permanecer adormecidos no solo, em restos de plantas antigas, ou serem trazidos pelo vento dos vizinhos. Eles simplesmente aguardam pacientemente o momento certo. E então, uma noite fria e úmida chega. Os esporos caem sobre uma folha molhada, germinam e invadem o interior da planta. Pronto, o processo foi iniciado. Como detectá-lo? Esteja muito atento. Os primeiros sinais surgem nas folhas, mais frequentemente nas inferiores, onde a umidade permanece por mais tempo. Não são meras manchas amarelas. São manchas difusas, de cor marrom acinzentada, muitas vezes com uma borda clara, quase oleosa. Se o tempo estiver úmido, na parte de trás da folha, na borda da mancha, é possível notar um leve mofo esbranquiçado. Estes são os novos esporos, prontos para infectar tudo ao redor. E não para por aí. Manchas surgem nos caules, parecendo listras escuras e alongadas, e então a doença alcança o mais valioso, os nossos tomates. E isso acontece com uma velocidade assustadora. Literalmente, em poucos dias, um arbusto saudável, cheio de vigor, pode se transformar em algo escuro e murcho. Por isso, é preciso agir com antecedência. Muitos pensam, mas meus tomates ainda estão verdes e duros, eles são fortes, a doença não vai pegá-los. E isso, meus amigos, é um dos equívocos mais perigosos que pode custar toda a sua colheita. Vamos desmistificar este mito de uma vez por todas. Acontece que a Phytophthora não é um problema superficial que afeta apenas a casca do fruto. É uma doença sistêmica. Quando os esporos atingem as folhas ou o caule, eles penetram no sistema vascular de toda a planta. Imaginem o sistema circulatório humano. As plantas têm algo parecido. E é por esses vasos que o micélio começa sua jornada por toda a planta. Ele se move pelo caule, pelos galhos e, claro, pelo pedúnculo, aquele cabinho que conecta o tomate ao ramo. E é por esse pedúnculo que o fungo penetra diretamente para dentro do fruto. Por fora, seu tomate verde pode parecer perfeito. Liso, brilhante, duro ao toque. Você o colhe, o coloca para amadurecer e pensa que o salvou. Mas, na verdade, você trouxe para casa uma bomba relógio. Dentro do tomate, no calor,
o micélio começa a se desenvolver ativamente. E em poucos dias, em vez de ficar vermelho, o tomate de repente se cobre de uma mancha marrom, difusa e afundada. E pronto, só resta jogá-lo fora. Portanto, lembre-se, a cor verde e a firmeza não são uma armadura, é apenas um disfarce, por trás do qual o inimigo traiçoeiro já está fazendo seu trabalho destrutivo. Toda a planta está afetada, o que significa que cada fruto nela está em zona de risco mortal. Mas e se você vive num clima seco? Ou tem certeza de que não há míldio em sua propriedade porque fez todos os tratamentos preventivos? Será que nesse caso não seria melhor deixá-los amadurecer no pé? Afinal, um tomate amadurecido ao sol é sempre mais saboroso. Parece lógico, mas há um segundo ponto crucial a considerar. No final de agosto, a própria natureza diz às plantas: o verão está acabando, é hora de desacelerar e se recolher. A queda brusca das temperaturas noturnas é um estresse fortíssimo para os tomates. Eles são plantas que amam o calor, e quando a noite esfria, o pé sai do modo frutificação e crescimento para o modo sobrevivência. Todos os processos bioquímicos dentro da planta desaceleram drasticamente. A síntese de açúcares e licopeno, aquela substância que deixa os tomates vermelhos e os torna tão benéficos, praticamente para. O pé já não gasta as suas preciosas energias para encher e colorir os frutos. Toda a sua energia é direcionada para simplesmente sobreviver à noite fria, preservar o sistema radicular e, de alguma forma, manter a vitalidade nas folhas. O resultado é que seus tomates simplesmente estagnam no pé. Podem ficar pendurados, verdes ou amarronzados, por semanas, sem mudar de cor ou tamanho. Enquanto isso, continuam a sugar os nutrientes restantes da planta, enfraquecendo-a ainda mais. E uma planta enfraquecida é, novamente, presa fácil para qualquer doença, não apenas o míldio. Cria-se um ciclo vicioso. Você espera que o tomate amadureça e fique vermelho, mas ele não o faz porque está com frio. E enquanto ele está lá, pendurado e esperando o calor, o risco de adoecer cresce a cada orvalho frio. O que fazer então para salvar a colheita e não ficar de mãos vazias? A resposta é simples, eficaz e comprovada por gerações de horticultores. É preciso realizar o chamado amadurecimento assistido. Não se preocupe, o processo é bem simples. Em essência, estamos apenas tirando os tomates da natureza, que já não pode mais oferecer as condições ideais, e criando para eles um ambiente perfeito em casa. O princípio principal desse amadurecimento é transferir os frutos para um local quente, seco e, preferencialmente, escuro. A temperatura ideal para este processo varia entre 20 e 25 graus Celsius. É sob essas condições que os processos químicos se ativam nos tomates verdes, transformando-os em frutos vermelhos e saborosos. Como fazer isso corretamente? Os tomates devem ser colhidos obrigatoriamente com o pedúnculo, aquele cabinho que os prende ao ramo. Isso é fundamental. Se você arrancar o tomate e deixar o cabinho na planta, uma ferida aberta ficará exposta, abrindo caminho para qualquer infecção e apodrecimento. Colha-os com cuidado, em um dia seco, de preferência durante o dia, quando o orvalho já estiver completamente seco. Em seguida, espalhe-os em uma ou duas camadas em caixas de papelão, engradados ou simplesmente no chão coberto com jornais, por exemplo, debaixo da cama ou dentro de um armário. O mais importante é que não fiquem amontoados e que haja boa ventilação. Para acelerar o processo, você pode colocar junto aos tomates verdes alguns tomates vermelhos já maduros ou uma banana. Eles liberam gás etileno, um estimulante natural do amadurecimento. Assim, em total segurança, longe do frio, do orvalho e da requeima, sua colheita atingirá a maturação perfeita. E aqui está um dos momentos mais cruciais e chocantes que muitos subestimam. A fitofotora não é apenas uma doença. É uma verdadeira velocista no mundo das infecções vegetais, que age com uma velocidade espantosa. Imagine este cenário. À noite,
Você inspeciona seus arbustos com satisfação. As folhas estão saudáveis, os frutos firmes e a amadurecer. Você se deita para dormir, com a ansiedade pela futura colheita, mas pela manhã, você sai para a horta e vê uma cena horrível. As folhas estão cobertas de manchas pretas, os caules têm manchas marrons, e nos próprios tomates, que ainda ontem estavam perfeitos, aparecem áreas afundadas e que escurecem rapidamente. O mais traiçoeiro de tudo é que os esporos da fitofotora, ao caírem em um fruto úmido pelo orvalho durante a noite, germinam no interior. E mesmo que você colha um tomate que externamente ainda parece completamente saudável, o processo de deterioração já foi iniciado por dentro. Em poucos dias, na caixa de amadurecimento, você não encontrará um apetitoso tomate vermelho, mas sim uma massa mole e podre. Perder o trabalho de todo o verão em 1 ou 2 noites frias, esse é o custo real da hesitação. Em resumo, o final de agosto é a reta final para seus tomates, e não é hora de arriscar. Noites frias, orvalho abundante e a onipresente fitofotora são uma combinação explosiva que ameaça seriamente sua colheita. Colha os frutos, mesmo os verdes, e leve-os para amadurecer em um ambiente quente e seguro. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para não perder outras importantes dicas de jardinagem. Agora, uma pergunta para você. O que você costuma fazer com seus tomates no final da estação? Colhe todos verdes ou arrisca e os deixa no pé? Compartilhe suas experiências e histórias nos comentários.